Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nos episódios anteriores, nós falamos um pouco sobre conflitos em modo geral, depois nós falamos sobre insegurança, depois ansiedade e hoje nós vamos falar sobre autocompaixão, aquela pena de si mesmo, quando a gente se sente um pobre coitado, esquecido, abandonado, desgostado. Tanto na insegurança, quanto na ansiedade, quanto em todos os conflitos que nós viermos a analisar daqui para frente, nós sempre vamos chegar no mesmo lugar quando nós procurarmos entender o que está acontecendo e o que podemos fazer a respeito. Esse lugar é o lugar onde o autoconhecimento nos leva, que é nosso interior, nosso mundo íntimo, nosso espírito, nossos registros passados, nosso inconsciente de hoje, de outras vidas. É neste lugar que estão os problemas de nossas vidas e também as soluções. Por isso que não existe outra forma senão pela reforma íntima preconizada pelo Espiritismo de evoluirmos, de nos libertarmos. Eu acho que a sensação mais gostosa até do que a gente crescer, aprender, é quando a gente percebe que a gente se libertou de amarras emocionais que nos mantinham para trás, que nos retinham, que nos pesavam. Nossa, como é gostosa essa sensação da gente ter integrado uma parte do nosso inconsciente, se dado conta de algo que carregava e que não precisaria. Ai, é uma sensação de alívio, de liberdade. E para a gente ir conquistando isso e a gente conseguir superar a insegurança, lidar com as ansiedades e hoje com essa questão da autocompaixão, o caminho é esse. O caminho é a gente mergulhar para entender o que está fora do lugar, o que eu preciso me apropriar, qual é o valor em mim que eu não descobri? Quais são as minhas sombras que eu ainda carrego, que me aprisionam? As histórias, as crenças disfuncionais, os nossos padrões, as memórias traumáticas, os complexos. É essa busca. Ela não é fácil, ela não é simples. É o tal do buscar e achareis, né? A gente tem que se pôr no processo, uma hora a gente se dá conta. Então, a importância do autoconhecimento, da reforma íntima, do autodescobrimento. Isso vai se aplicar para todos os conflitos. Bom, para a gente falar sobre autocompaixão, quando eu estava preparando o material, fazendo minhas buscas, eu me lembrei de uma história que eu já registrei num dos livros da nossa autoria. Tem um dos livros eu fiz em coautoria com Raul Teixeira. É a partir de um seminário que ele fez e que era sobre o ciúme, e o Raul, depois do acidente vascular cerebral, que acabou limitando um tanto da sua atuação no espiritismo, ele pediu para que eu fizesse essa busca desse seminário e explorasse o seminário, desenvolvesse o tema do ciúme, porque ele achava que era algo que precisaria ser mais trabalhado. E ele tinha começado a fazer quando ele sofreu o acidente, então ele teve a oportunidade de fazer acho que um ou dois, um ou em dois lugares esse seminário. E aí surgiu esse livro que o espírito Camilo chamou de A Saga do Ciúme. E o Raul conta uma história de uma amiga dele que eu vou resumir e interpretar pela minha lembrança, pela história que eu guardo a respeito, e a gente vai falar bastante dessa tal da história que eu guardo a respeito dos acontecimentos, tem muito a ver com autocompaixão, mas eu guardo essa história a respeito daquilo que Raul narra. E ele conta essa história sobre uma amiga dele que morava em Nova York, era brasileira, casada, morava lá e ele estava visitando. E sabe essas conversas de jantar em que a gente vai descontraindo, acaba surgindo assuntos que são os mesmos, né? A gente vai e parece que não tem assunto. E o assunto que sai, e que é um assunto que eu acho que sai em todos os lugares, é
o casal começando a conversar assim, ai, mas e se a gente se separar? Essas conversas, né? E aí o marido fez uma brincadeira, essa brincadeira boba, né, que a gente ainda faz. Ah, mas se eu me separar de você, hoje a gente pode ampliar e conseguir uma pessoa mais nova. Essas brincadeiras que são muito chatas, mas enfim, preconceituosas, na verdade. Eu sei que a mulher, na postura que ela assumiu, que é essa postura que eu queria trazer, porque ela escutou e falou: Olha, se você se separar, se você quiser se separar de mim, meu bem, eu vou sofrer muito porque eu te amo de verdade. Então eu acho que eu vou chorar por 1 mês, 2 meses. Nossa, talvez eu emagreça, talvez eu ache que a vida terminou. E depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, meu bem, eu vou me reerguer e vou viver. Talvez eu me relacione com outras pessoas, talvez eu queira mudar de lugar, talvez eu viva uma outra vida melhor ainda. Então, a postura dessa mulher, e aí o marido fica meio sem graça, porque não era o que ele queria ouvir, né? O que ele queria ouvir? Não sei se ele queria ouvir, mas o que a gente costuma dizer nessa hora? É nessa hora que a gente dispara o gatilho da coitada, né? Porque daí a gente entra. É porque eu dediquei a minha vida, porque eu sempre fiz, porque eu deixei de fazer, porque a vida é assim mesmo, porque você não me valorize. A gente vê com essa lamentação, né? A gente entra aí numa lamúria e a gente se sente coitada, esquecida, rejeitada. E essa amiga do Raul, ela se posicionou com alto valor. Então, é verdade, eu vou sofrer, eu não é isso que eu queria, eu te amo, eu gostaria de passar minha vida inteira com você, mas, se for uma escolha sua, ok. Eu vou sofrer e depois eu vou me valorizar. Depois eu vou buscar uma história linda para viver de novo. Assim como um dia eu vivi uma história linda com você, eu vou viver outras histórias lindas. Porque eu mereço, porque eu me valorizo, porque eu cuido de mim. A gente começou hoje de trás para frente, porque isso que eu acabei de dizer é o antídoto para esse complexo de vítima, para a vitimização, para essa autocompaixão nociva e que nos atrapalha e que nos estagna. Então ela traz pra gente como é que é a postura? A postura é essa, eu não sou coitada, eu não sou pobre, eu tenho valor, eu tenho talento, eu tenho a espiritualidade que me ajuda, eu tenho amigos tantos, eu mereço. Então, quando eu aceito isso, nada me rouba. As pessoas podem, sei lá, me ofender, tentar me desvalorizar, usar de preconceito, como nessa história a gente viu, mas não me pega, não me afeta porque eu sei de mim. E não quer dizer também que eu seja grande coisa, melhor do que ninguém. Não é uma questão de ser melhor ou de ter valores. É questão de reconhecer o valor que tem, porque valor todo mundo tem. Talento todo mundo tem. Importância todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, se eu focar naquilo que eu não tenho, eu vou me sentir uma pobre coitada. Mas se eu aprender a reconhecer o que eu sou, quem eu vou ver que eu valho a pena viver, que vale a pena eu investir em mim. A gente sempre está polarizando. Tem horas que eu me sinto pobre coitada, ninguém gosta de mim, ninguém me entende, ninguém me cuida, e horas eu estou polarizada em que eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, que ninguém me merece, porque eu sou especial demais. E sempre fugindo do si mesmo, porque o si mesmo é esse, que nem é nada e nem é tudo. A gente é muita coisa, mas ainda não somos perfeitos, como também já não somos mais ignorantes. Então, essa é a busca que traz saúde, que faz com que eu não caia no orgulho ou na vitimização, que faz com que eu reconheça quem eu sou. E já que a gente está falando do Raul, eu lembrei de um outro trecho quando eu vi em algumas palestras do Raul. O Raul sempre foi muito transparente, né? Muito direto naquilo na forma como ele se posiciona. E teve uma palestra, porque a gente sabe, né? Ser humano é ser humano e existe de tudo, e enfim.
teve uma palestra que alguém na fila que faz, né, que nem pro Divaldo fazia fila para ir conversar com o Raul, pedir um autógrafo, uma orientação. E alguém chegou, acho que estava de mau humor, ou não estava de bem com a vida, ou não escutou o que gostaria. E essa pessoa disse para o Raul algumas coisas muito rudes, tipo, desvalorizou o que o Raul tinha falado. E a gente sabe, o Raul tem uma inteligência, uma cultura, as palestras dele eu sempre considerei como aulas, né? E aí o Raul ouviu aquela crítica bem azeda, né? Fazendo uma crítica dizendo que não valeu nada, que aquilo era tudo bobagem, estava tudo errado. E aí o Raul ouviu e depois que o cara terminou, ele pôs a mão, ele falou assim: Olha, meu senhor, eu agradeço pela sua presença, por aquilo que o senhor me traz, mas eu sei que eu não sou só isso, eu sei que a palestra não foi só isso. Ou seja, eu tenho consciência, não é aquilo que você vai vir me trazer, que você vai vir descarregar, que eu vou comprar e me sentir inútil, desvalorizada, como amiga dele. O marido começou com essas conversas, ela não trouxe para ela. Meu filho, se você tiver com vontade de ir aventurar com outras idades, outros tipos de situação, muito bem, vá, mas eu sigo minha vida, isso não me cabe. Você não está trazendo isso para minha história. Então, Raul conta isso. Eu presenciei Raul dizendo isso para a pessoa. Eu sei que a palestra não foi só isso, né? Tem aí algum conflito seu. E numa outra ocasião, alguém chega e agora exasperado no sentido de até de adulação, sabe quando a gente começa a falar demais? Então o Raul virou Deus ali. E o Raul escutou, escutou. Quando foi chegando num momento que estava estranho, o Raul segura no braço da senhora e fala assim: Olha, minha senhora, muito obrigada por tantas palavras generosas. Mas olha, eu sei que a palestra, não foi tudo isso que a senhora está trazendo. Então é esse senso, é um senso de que quem reconhece, eu sei o que eu tenho para dar. Não adianta vir me elogiar para ver se sobe a minha cabeça e de repente eu me tomo pelo orgulho e acho que eu sou mais. Não sou, não sou. Eu sei o que eu sou. Ou tenho uma ideia, porque saber, acho que no nosso grau de evolução a gente ainda não sabe. Mas também não venha me desvalorizar, querer me pôr para baixo para que você se sinta superior. Não. Você não é superior, eu não sou superior, mas também não venha me rebaixar. Eu sei o meu lugar, eu reconheço o meu valor, eu sei da importância que esse espírito tem, como qualquer um de nós. Todos somos muito especiais. Então, para falarmos sobre a autocompaixão, é buscarmos este lugar de pertencimento interno, é buscarmos encontrar em nós esse senso de dignidade que a gente se dá e não esperar que os outros nos deem, porque não funciona. Quantas vezes a gente escuta assim, a gente fala assim, ai, não me sinto bem, não sou capaz de uma coisa e alguém diz, nossa, Cris, mas eu te vejo tão capaz. Se eu não quiser acreditar nisso, nem Jesus falando para mim que eu sou capaz, eu vou acreditar que eu sou capaz. Então tem muito a ver com o que eu acredito, com as histórias que a gente conta a respeito da gente mesmo. Por isso que eu disse que a gente vai falar bastante sobre essas histórias, porque a autocompaixão, para ela existir, ela vai contar uma história a respeito, né? Ah, eu sou coitada, né? Então eu sou vítima. Aí alguém pergunta, nossa, mas por quê? Aí eu vou contar uma história para explicar por que que eu sou vítima. Então, sempre que a gente vai falar da gente, a gente vai se apoiar em episódios, histórias, acontecimentos. Só que olha o que é interessante. Tem um livro que eu estou terminando de ler, que é de um israelita. Eu até anotei o nome porque o nome dele é difícil. Yuval Harari. E ele escreveu aquele livro antes que foi best-seller, Sapiens. Eu estou terminando de ler agora o Homo Deus, que ele fala sobre a humanidade daqui, ele faz uma previsão daqui para frente, para o futuro. Mas que ponto que eu achei interessante que eu queria trazer para cá? Porque ele descreve que a minha avaliação da vida, aquilo que eu analiso e que eu opino, que eu falo, aquilo que eu descrevo de tudo que me acontece, ele fala que a gente tem dois eus.
Então ele fala que a gente tem o eu da experiência, que é quem foi lá e sentiu o que estava acontecendo. Mas ele fala que a gente tem o eu da narrativa, que é quem conta a história do que aconteceu. E quem prevalece é o eu da narrativa. Vocês já passaram pela situação de vocês terem uma lembrança de quando vocês eram crianças? E quando vocês foram narrar a história daquilo, alguém aparece e fala assim: Nossa, eu estava lá, não foi nada disso que aconteceu. Pois é, tem o eu da experiência, que é quem sentiu, e tem o eu da narrativa, que é quem contou uma história a respeito do que passou. E esse eu da narrativa, ele se sobrepõe. Então, é possível que eu tenha contado uma história que eu tenha distorcido um tanto a experiência. E eu fico acreditando que a memória foi essa, quando a memória verdadeira foi a experiência que eu tive. Então, a gente vai fazendo isso, a gente vai contando histórias a partir da nossa interpretação. Então, por exemplo, eu digo assim: Fulana me detesta. E aí alguém me pergunta assim: Nossa, por quê? Como que você sabe? Ah, eu sei. E aí eu começo a contar um monte de histórias de coisas que passaram. Teve um dia que foi que ela falou isso, teve um dia que ela não olhou na minha cara, teve um dia eu contei histórias, eu acredito nas histórias e eu vivo como se elas fossem reais. Aí se eu tiver, por exemplo, a chance de conversar com a fulana que me odeia, e eu falar pra ela: Teve um dia que você não olhou na minha cara, teve um dia que você não respondeu, ela fala assim: Nossa, Cris, o dia que eu não olhei na sua cara, eu estava com um pepino gigantesco. O dia que eu não te respondi é porque eu não queria te magoar. A realidade, a experiência não tem nada a ver com a história que eu contei da experiência. Isso acontece demais. Então ele vai chamar atenção a respeito disso, e eu acho que é um ponto interessante, porque talvez isso explique muita coisa do que a gente está vivendo no nosso momento atual, principalmente no nosso Brasil. Quantas histórias, quantas narrativas vêm sendo contadas e quanto que a gente tem tomado decisão com base nessas narrativas. E a gente faz isso com a gente também. A gente conta histórias da nossa vida, se apega às histórias e passa a viver como se as histórias fossem reais, e muitas vezes elas não são. Elas foram criadas a partir de um ponto de vista, mas elas não são necessariamente a experiência verdadeira. Às vezes elas são uma interpretação do que eu vivi. Bom, vamos para Joana de Ângeles. Primeiro, Momentos de Saúde, capítulos 5 e 8. Momentos de Saúde, capítulos 5 e 8. Ela vai falar um pouco desse comportamento, né, da vítima, como é que a vítima costuma agir. Então ela diz assim: Queixas-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor. No entanto, aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade. Fica preso na história que você está contando a respeito. Vocês já passaram pela oportunidade de ouvir dois amigos contarem pra gente a respeito da briga que eles tiveram entre eles? Então você escuta o amigo A, ele conta uma história, você fala: Meu Deus, como que o B foi fazer isso? Aí você encontra com o B e o B conta a história que foi vivida. E você fala: Nossa, mas não foi isso que o A falou. É disso, né? A gente perde o senso de avaliação da realidade porque a gente fica aferrado à história que a gente conta do acontecimento e não necessariamente ao acontecimento. Rotulando-te como infeliz e estacionando aí sem qualquer esforço de renovação. E aí a gente fala: Viu? Eu sou uma pobre coitada. A gente senta e chora. E pronto, desiste de viver, desiste de arrumar, desiste de mudar. Porque é mais fácil, é mais confortável a gente se pôr de coitadinha para ter atenção dos outros, para não precisar mudar nada. De caráter rebelde e conduta perturbadora, despreza os recursos preciosos de que dispõe, anelando somente pelo que gostaria de ser, de ter, de parecer. Aguarda nesse clima de inconformação, é inconformação com o outro, mas conformação consigo, né? Estou inconformado com o cara que que me xingou. Estou me sentindo coitada, estou inconformada com ele, mas estou conformada na situação porque não estou fazendo nada para resolver. Eu só estou aqui me lastimando, cada um que chega eu conto a história tudo de novo, né? Então fica esperando um milagre que jamais lhe ocorrerá de fora para dentro, sem realizar o notável esforço de transformação de conceito, bem como a mudança de atitude de dentro para fora.
Eu preciso mudar a minha narrativa, eu preciso mudar a minha postura, eu preciso de esperar que o outro venha fazer, eu vou começar a fazer aquilo que eu preciso para eu estar melhor. Não te atenhas aos atavismos infelizes, essas memórias infelizes, esses registros infelizes, revivendo-os, comentando-os, né? Reestruturando-os no campo mental e verbal, porque a gente vai dando gás para eles, a gente vai dando combustível, eles vão crescendo, eles passam a ser uma verdade na nossa vida e a gente vive com base neles. Eles não te abandonarão enquanto não os deixares. Então começa com essa decisão de que eu estou disposta a abrir mão da história infeliz que eu conto de mim mesma para me sentir coitada. Então Joana pergunta, estamos dispostos? Ah, eu me sinto vítima de vez em quando. E aí, qual é a história que você conta para você se ver como vítima? Ai, quando eu era pequena ou quando eu estava não sei onde no emprego. Aí a gente conta a história. A pergunta é, você está disposto a abrir mão dessa história? Você está disposto a abrir mão de ficar lamuriando e você focar em outras áreas? Nem que seja tomar providências a respeito. Ah, o fulano falou, então vamos lá, vamos conversar com o fulano, vamos falar para o fulano o que a gente quer. Porque a gente nem vai e a gente fica e não resolve. A gente fica preso na história, não mexe com a história para dissolver, para esclarecer, para enfrentar. E fica lá sentado, contando a história, se pondo de coitado, contando a história, se pondo de coitado. Então, a autocompaixão vai passar por esse eu abro mão, eu abro mão. Eu tô carregando um monte de nota promissória, fulano me deve isso, ciclano me deve aquilo, o outro falou isso de mim, e eu tô carregando nota promissória. Eles estão lá vivendo. Então vai passar por, olha, quer saber? Eu abro mão dessas histórias, deixo eu ir embora, eu quero viver outras coisas, eu quero encontrar com outras pessoas que me valorizam mais, eu me valorizo mais. É abrir mão de histórias ruins a respeito da gente. No livro Autodescobrimento, capítulo 9, Joana fala sobre essa questão da vitimização ser sempre uma visão distorcida. Por que é uma visão distorcida? Porque de fato não existe vítima, gente. A gente que é espírita sabe disso. Se você tivesse uma crença que a vida é única na Terra, então você poderia falar, poxa vida, uma criança que passa por algum abuso é uma vítima, porque o que ela fez para estar nessa situação? Mas se a gente acredita em vidas anteriores e que a gente é herdeiro da gente mesmo, e que nós não estamos iniciando nada, mas nós estamos dando continuidade ao que a gente já começou em vidas anteriores, então não existe vítima. Então como que eu me sinto coitada e vítima se eu não acredito em vítima? A gente sabe que existe injustiça no mundo porque existe livre-arbítrio. O ser humano que ainda não evoluiu pelo uso do livre-arbítrio, ele pode cometer injustiças. Mas a gente sabe que não existe injustiçado, porque existe uma lei que regula tudo para que cada um esteja no lugar que precisa, tenha a experiência que necessita para o crescimento, para o resgate, né? Então não existe vítima. Então por que a gente se sente vítima, né? É incoerente com quem acredita na reencarnação. Então Joana diz, ela diz que, ou a gente é vítima, vamos ler primeiro, depois a gente comenta. A autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal e para o relacionamento com outras pessoas, em razão do desrespeito a si mesmo. Então, se eu quiser adotar a conduta de, ó dia, ó céus, ó azar, eu sou uma pobre coitada, eu vou causar infelicidade para mim e para os outros, vai atrapalhar meus relacionamentos. Quem se subestima, supervaloriza os outros. Se eu me sinto pequenininha, todo mundo é maior que eu. Fazendo confrontos entre si e os demais de forma inadequada, ou projeta a sua sombra, não sou eu que sou errado, é o outro, sempre o outro, eu estou sempre certa. Acreditando que são todos iguais, variando apenas na habilidade que aqueles possuem para mascarar-se. Então todo mundo é ruim, né? Só que alguns põem máscara para fingir que não são. O seu é um critério de avaliação distorcido. Tem uma história sendo contada que não está muito próxima da realidade. É um critério doentio, sem parâmetros bem delineados, claramente delineados.
claramente possui uma autoimagem incorreta, feita de autopiedade, autopunição, o que se transforma em uma lente defeituosa que altera a visão do mundo e das outras criaturas. De novo, eu com essa lente distorcida que eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu vivo uma vida baseada nessa história. Alguém me chama, vamos começar um projeto comigo? Ah, quem diria? Como que eu vou? Quem sou eu? Aí perco a oportunidade. Se alguém fala assim, Cris, poderia me dar uma mão? Ai, bem que eu gostaria, mas eu sou a que mais preciso. Deixa de ajudar alguém, né? Ai, eu tenho um sonho de fazer aquilo, mas eu não tenho competência. De novo, não investe em si para conquistar o que quer. Conclusão, fica parada. A pessoa fica estacionada. Então a Joana está dizendo, né? Será que a gente não está querendo ser mais? Será que assim, quando eu falo assim, ai, quem sou eu? Ué, você não precisa ser grande coisa, porque se fosse grande coisa, você nem estaria aqui. Agora, você tem vontade para ir correr atrás? É isso que precisa, não precisa estar pronto. Então percebe que tem às vezes um pouco de um orgulho aí? Eu queria ser mais para poder fazer tal coisa. Então, Cris, vamos participar comigo de um projeto que eu estou fazendo? Ai, quem diria? Mas peraí, você não precisa, se você soubesse tudo, você já estaria com tudo pronto, né? Agora, será que não dá para você correr atrás, se esforçar, tentar? Se não der para chegar lá, naquele lugar gigante, tudo bem, mas alguns passos você consegue dar. Então a gente se apoia nesse coitadismo e não dá nenhum passo. Nada é suficiente, nada a gente dá conta, nada a gente consegue, nada a gente pode. E a gente não sai do lugar. Então tem um pouco de um orgulho aí que eu queria ser mais para eu chegar com tudo. Ah, se é para participar, para fazer pouca coisa, porque eu não vou saber fazer muita coisa, então eu prefiro não participar. Ah, será que não tem um pouco de orgulho? E será que não tem um pouco de acomodação também? De, ai, vai ter que se esforçar tanto, melhor falar que eu não vou dar conta, né? Então, uma coisa para a gente pensar. Vamos para outro livro, Amor Imbatível Amor, capítulo 9, que ela fala desse coitadismo, de que a gente procura sempre uma bengala para se apoiar, ao invés da gente assumir as nossas lutas, né, a gente acaba afastando todo mundo. Então, Joana diz, sem motivação estimuladora para buscar objetivos salutares nos rumos existenciais, autoabandona-se, descuidando da aparência, como efeito do pessimismo que o aturde. Passa a exigir uma assistência que não se permite. E quando alguém se dispõe a oferecê-la, recusa, agredindo, fugindo para atitudes de autocomiseração, nos quais se compraz. Quer dizer, nada tá bom, né? Ah, eu tô aqui, a vida não foi generosa comigo. Ah, então vem cá que eu vou te ajudar, a gente vai. Ah, não, mas isso daí também tá muito difícil, né? Então, eu reclamo do que não está bom, não aceito a ajuda de quem está me oferecendo, fico bravo se alguém ainda insiste e quero ficar no mesmo lugar. Então, acho que a gente pode bater o martelo nisso. Está com dó de si mesmo? Tenha certeza que você acabou de sentar e vai ficar paralisado. Você não vai se mexer. Enquanto você não abrir mão de ter dó de você, você não sai do lugar. Você vai ficar esperando ajuda, se pondo de coitado e não vai modificar o seu padrão para sair do lugar que você está. Porque coleciona azedume, a sua faz uma presença desagradável, carregada de negatividade, com altas doses de censura aos outros ou de autorreproche, evitando-se a liberação. A gente faz aquela profecia autorrealizadora, né? Que é assim, ai, ninguém gosta de mim. E aí alguém chega, oi Cris, tudo bem? E aí eu começo, não, tudo bem, a minha vida é uma desgraça, as pessoas são ruins, todo mundo passa a perna. Daí a pessoa fala assim, ai, não tô com vontade de ficar escutando essa ladainha, né? Essa pessoa se afasta. E aí ela se afasta e eu falo o quê? Ah, tá vendo? É sempre assim. Eu já sabia. Chega com essa conversinha, mas na verdade, não, todo mundo é igual. E aí eu faço é uma bola de neve. Porque eu digo que eu sou abandonada, alguém chega para me estender a mão, eu vomito minha ladainha, minha lamúria na pessoa, a pessoa não está disposta a ficar, porque ela não vai nem conseguir ajudar. Eu decidi ficar nesse lugar. Ela respeita e se afasta. A hora que ela se afasta, eu digo, mais uma que vai vir me abandonar. Então a gente gera
pra gente, a gente gera pra gente. Então, no livro Amor Imbatível Amor, Joana, no capítulo 9, fala sobre essa postura que é até confortável, né? Mais gostoso ficar sentado contando história de quanto que o mundo é cruel comigo, do que eu ter que sair e lutar e batalhar, né? Agora nós vamos no livro Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 3. A Joana vai falar um pouquinho a respeito da culpa que a gente carrega, que é alguma coisa do inconsciente. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tenha experiências de vidas passadas muito pesadas, né? Experiências assim traumáticas. E que lá no passado, ou a gente foi o algoz, né? Ou a gente foi a vítima. Dependendo do grau dessa, e principalmente da distância, se foi algo até recente, é óbvio que a vida atual ela vai ser contagiada por aquela experiência de uma forma inconsciente. Sabe quando a gente diz assim, eu tenho uma tristeza, mas eu não consigo explicar, não vejo porquê de eu sentir essa tristeza. É uma coisa que vem da alma. Às vezes é dessa vida que está inconsciente, mas muitas vezes não é dessa vida. E aquilo continua vivendo, mas eu não tenho clareza do que é. A autocompaixão também pode estar relacionado com registros desse passado, né? Ou porque lá atrás eu realmente vivi uma experiência de uma traição, de alguma coisa enorme, que lá eu me senti coitada e eu acostumei nessa sensação. Hoje não tem motivo para eu me sentir coitada, mas eu continuo me achando. E aí você olha a pessoa e você fala: "Nossa, a pessoa tem tudo". Tem tudo no sentido de que a vida dela tá ótima, saúde, estabilidade financeira, pessoas que a amam, e ela se sente coitada. E você fala, por quê? Às vezes não é daqui. Às vezes é eu não abri mão até hoje daquilo que aconteceu e já faz tempo que aconteceu. Então, no Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 3, Joana diz: as lembranças inconscientes relacionadas à irreflexão com que sempre agiu tornam-se uma constante na tela da memória em luta renhida contra as fascinantes possibilidades que se encontram ao alcance do self para sua planificação. Ou seja, tem lá registros no inconsciente e que eu vou precisar abrir mão deles se eu quiser continuar a evoluir, se eu quiser andar para frente, eu vou ter que abrir mão das amarras que me prendem no passado. O autodesamor, portanto, apresenta-se como distúrbio de conduta que merece cuidados especiais a fim de não se transformar em antipatia por si mesmo, no rumo de conflitos mais graves no comportamento, como sejam o ódio, o ressentimento e o desinteresse pela vida, que podem levar à atitude desesperadora do suicídio na fuga espetacular do descontínuo existencial. Então eu posso também trazer culpa do passado. E aí não é que eu me sinto vítima, eu fico numa situação assim, eu não presto, eu não sirvo, eu sou horrível. E quem tá de fora fala, nossa, mas você é um ser humano tão especial, tanta gente gosta de você, mas eu não acredito. Por quê? Porque eu carrego agora não um registro de vítima do algoz. E aí eu lembro do que eu já aprontei, lembro não, eu sinto que eu já devo ter aprontado no passado, e aí eu não consigo entender que eu tenho valor hoje. Eu me sinto mesmo ruim, pior. Então não é uma autocompaixão de dó, é uma autocondenação. Eu não mereço ser amada, eu não deixo as pessoas se aproximarem de mim. Eu sou uma infeliz e eu mereço ser uma infeliz. Eu estou me punindo pelo que eu fiz no passado. Eu não lembro disso, mas eu ajo contaminada por essas experiências que não estão na consciência, mas estão vivas no inconsciente. Então percebe um pouco da diferença? Uma eu tô me sentindo coitadinha, ninguém gosta de mim. A outra é eu mereço ser essa coitada que ninguém gosta. Porque eu tenho culpa, eu preciso pagar, as pessoas não podem me tratar bem. Então eu me ponho numa situação de de quem busca sempre, ela sempre vai cavando um jeito de ser desprezada, desvalorizada, porque ela quer se punir, porque ela acha que ela merece. A gente não vê também pessoas que a gente fala, nossa, você faz de tudo para eu brigar com você, né? É o que a gente chama de auto-boicote. Inevitável consequência da acomodação emocional às circunstâncias que se apresentam aflitivas durante a existência física, assomando irrefragável à consciência do indivíduo, à autopiedade,
essa bengala psicológica de que necessitam aqueles que se recusam ao esforço dos enfrentamentos da evolução. Então eu tenho uma memória de um algoz passado, eu fiz o mal para alguém, ao invés de eu ir para o enfrentamento e distribuir bem e fazer de tudo para eu não ser mais aquela pessoa, eu prefiro ficar me punindo, ao invés de trabalhar, crescer, ampliar, aprender, me desenvolver. Eu fico me punindo, ao invés de fazer esse enfrentamento. Eu fico com uma bengala psicológica, né? Então, abrir mão da perfeição, aceitar um pouco as sombras, tomar consciência das sombras que a gente carrega, dos registros do inconsciente que não nos fazem bem e ir para frente, né? E lutar, e tentar crescer, tentar se modificar. É uma movimentação que precisa existir, né? A gente precisa estar em movimento. Então não é ficar sentado chorando, ora porque eu sou coitadinha, ora porque eu preciso sofrer, ora porque as pessoas não me valorizam, ora porque elas não devem me valorizar porque eu não presto. Para, porque isso está no lugar. Então não importa o que eu tenha feito, seja vítima, seja algoz, vamos hoje movimentar essa energia para que esses registros eles sejam reciclados, eles sejam esclarecidos, iluminados. Eles tenham novos registros que possam contrabalancear. Eu fui mal antes, mas hoje eu fui bem. Então, ó, na medida das coisas, até que eu estou melhorando. Então, eu preciso movimentar o meu mundo interno para que ele seja transformado, senão eu fico no mesmo lugar, na água parada. Trouxe mais um livro. Conflitos Existenciais, capítulo 2. A Joana fala dessa preguiça, né? Pode ser convenientemente disfarçada de autopiedade. Eu tô com uma preguiça de evoluir, é melhor falar que eu não consigo? Ah, eu vou ter que estudar esse negócio, é melhor falar que eu não levo jeito, que eu sou burra, que eu sou ignorante, que eu não tive oportunidade de estudar. É tão mais confortável a gente dar uma desculpa, nem que seja autodepreciativa, pra gente não precisar pegar a charrua e ir pra frente, né? Então, em Conflitos Existenciais, capítulo 2, Joana fala: o seu centro de atividade, ou da preguiça, ela está falando da preguiça, o seu centro de atividade é o ego, que somente se considera a si mesmo, evitando espraiar-se na direção das demais pessoas, em cuja convivência poderia aurir entusiasmo, alegria, retomando o arado que sulcaria o solo dos sentimentos para a plantação da boa vontade e do bem-estar. Então o ego prefere ficar focado em si, contando histórias a respeito de si, em que ele é um pobre coitado esquecido e desvalorizado, do que ele sair de si mesmo para ir atrás de outras pessoas que me fazem bem, com essa eu aprendo, aquela me dá alegria, que gostoso que é conviver. Eu vou encher a minha vida de pessoas que me põem para frente, que me ajudam, a gente se ajuda. Tem que ter energia, tem que ter esforço, tem que ter luta, tem que ter enfrentamento. Melhor ficar sentadinha aqui contando um monte de histórias das desgraças que a minha vida que acontecem, porque daí eu não preciso sair do lugar, né? Então tem um tanto aí de preguiça da nossa parte quando a gente não quer fazer o enfrentamento. Às vezes eu não encontro o caminho, outras vezes eu estou acostumada a sentar e não me envolver muito, até porque se eu começar a me mexer e a vida começar a dar certo, eu vou ter que abrir mão da bengala da autopiedade, né? Da coitadinha. Então, se eu falar, eu nunca pude fazer e alguém me chama agora para eu fazer e eu vou lá e faço, o que eu faço com aquele discurso que eu carreguei a vida inteira, que eu nunca pude, que nunca deu certo? Porque agora deu. Eu vou ter que abrir mão de um trunfo que eu carregava para desculpar aquilo que eu não estava fazendo. Porque eu não estava fazendo algo que eu dava desculpa porque era porque eu não podia ter feito lá de criança. E agora? Que a vida trouxe, que você pôde, que você vai ter que abandonar aquelas justificativas que você estava dando, né? Então, a autocompaixão, ela vai ter bastante a ver com preguiça, abandonar as bengalas psicológicas, descobrir o alto valor, respeitar as próprias limitações e amar a si mesma apesar delas. Ah, porque eu só vou me valorizar o dia que eu for Jesus? E até lá. Então, será que eu não consigo me amar sendo eu quem eu sou? Trazendo minhas sombras, minhas questões, meus conflitos, mas valorizando meus talentos, meu esforço, o tanto de coisas que eu já venci,
Será que eu não consigo contar uma história boa que não precisa ser adornada, mas também não precisa ser desvalorizada? Será que eu não posso me apaixonar por mim mesma no meu grau de evolução que eu estou? Sem esperar ser mais do que eu sou capaz, mas também não me dispondo, não me desfazendo e me colocando em lugares menores. Será que eu não posso validar quem eu sou? Talvez essa seja a frase. Quando a gente fala de autocompaixão, a receita, o antídoto, né, para que a gente possa trabalhar com isso, seja a autovalidação. Eu valido quem eu sou. Não sou grande coisa para cá, mas também não sou pouca coisa ali, não. Então, eu não vou ficar contando história ruim da minha vida, porque eu tenho tanta coisa legal para contar. Então, eu não vou ficar parada aqui, me sentindo pobre coitada. Não, eu vou batalhar, eu quero crescer. Então, essa energia de enfrentamento, de ir para a vida, de lutar por si, de validar a própria existência, sem querer ser pessoas que a gente ainda não é. Esse é o caminho para a gente vencer essa lamúria, né? E um último livro que eu trouxe é O Ser Consciente, capítulo 4. Ela fala desse insatisfeito crônico, né? Passa o tempo, a gente encontra a pessoa, ela está contando a mesma história daquilo que aconteceu faz 20 anos e ela está vivendo aquilo ainda, né? Mais uma vez ela escolhe, porque, gente, quantas histórias a gente tem para contar da nossa vida? Por que a gente escolhe algumas só? E a gente sempre escolhe aquelas em que a gente é coitada e que os outros são malvados, né? Pelo menos vou ser coerente e contar outras histórias tantas em que eu fui o algoz da vida dos outros, porque eu devo ter sido, né? Mas não, a gente escolhe algumas, a gente viveu tanta coisa, a gente é tantos. Quando o autor lá, o escritor israelense do Homo Deus, fala que nós temos esses dois eus, na psicologia profunda não são dois, são N eus. Porque cada personalidade que eu vivi já em vidas passadas estão em mim. Não estão guardadas numa biblioteca no além. Estão todas no meu mundo inconsciente, nas camadas mais profundas do meu inconsciente, né? Então eu carrego muitos eus. Só nessa vida eu carrego muitos eus. Eu tenho o eu criança, o eu adolescente, eu tenho o eu que morava com os meus pais, eu tenho o eu amiga das amigas de infância, eu tenho muitos eus, eu tenho o eu profissional, o eu amoroso, o eu. Quantas histórias eu não tenho para contar? Será que todas me põem infeliz? Todas eu sou prejudicada? Ou eu escolho aquelas que são convenientes para eu poder dizer que eu sou injustiçada? Porque é melhor ser injustiçada do que começar a contar histórias em que parece que eu sou a que faz a injustiça, né? Então precisa dessa coragem, desse enfrentamento de falar, gente, eu sou essa, ó. Já fiz um monte de coisa que não foi legal. Também já fizeram para mim, ok, estamos vivendo, todo mundo no mesmo barco, vamos para frente. Treinar o perdão com aquilo que me prejudicaram, perdão para mim mesmo das coisas que eu fiz e vamos produzir novas, e vamos crescer e vamos tentar, né? Tem que ter essa vontade direcionada para o enfrentamento. Então, no livro O Ser Consciente, ela diz: aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e que pode movimentar. E ela vai dar agora alguns exemplos, eu peguei alguns. Gente, a gente vai lendo esses exemplos, vai dando vergonha, sabe? Da gente reclamar de qualquer coisa. Então ela diz, por exemplo, Milton, o poeta cego, prosseguiu escrevendo excelentes poemas, em vez de lamentar-se. Beethoven continuou compondo e com mais beleza após a surdez total. Chopin, tuberculoso, deu seguimento às músicas ricas de ternura entre crises de hemoptises. Mozart, na miséria, sofrendo competições ultrizes, traduziu para os ouvidos humanos as mais belas melodias que lhe vibravam na alma. Todos tinham muito motivo para falar, ó céus, ó dia, né? Estou surdo, como que eu vou compor? Estou tuberculoso, estou na miséria. Mas eles não quiseram contar essa história. Aí que está a grandeza. A grandeza está, a gente pode dizer, nas histórias que a gente escolhe para contar a respeito da gente mesmo.
Ela continua, gente. Epicteto, escravo, filósofo, né? Escravo e doente, filosofava, estoico. Demóstenes, gago, recorreu a seixos da praia, colocando-os na boca para corrigir a dicção. Steinmetz, aleijado, contribuiu para o engrandecimento da química. E tem mais dessas grandes almas que vieram nos mostrar, né? O quanto que é possível a gente viver os dois lados da vida. Tem muita coisa ruim dando errado, mas eu não preciso sentar e chorar, porque ao mesmo tempo tem muitas coisas legais acontecendo. Então eu posso viver a luz e a sombra, o dia e a noite. Eu não preciso falar, eu só vou viver se eu só estiver no dia. Se aparecer uma noite no caminho, então eu já desisto, porque daí é ruim. Tem que aprender a valorizar e gostar e aproveitar o dia e a noite, o alto e o baixo, o bonito e o feio, o claro e o escuro. Né? É a dança entre os opostos que faz a gente ter uma vida saudável. Franklin Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente dos Estados Unidos da América do Norte e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. Helen Keller, que foi aquela moça cega, surda, muda. Imagina, gente, ela não tinha comunicação com nada fora de si. Ela comoveu o mundo com sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo, à vida e a si própria. Então, fica aqui hoje esse convite para que a gente escolha qual história a gente vai preferir contar a respeito da gente. Faça aí um auto-resgate no sentido de registros. Quantas histórias de coitadismo você tem contado, você já contou na vida, de quando você foi vítima? Quantas ainda estão frescas na sua memória? Nossa, eu lembro quando era criança, eu lembro quando era jovem, eu lembro uma vez no emprego, eu lembro meu marido, eu lembro meu esposo, eu lembro. Quantas que você tem colecionado dessas histórias que nos deixam tristes, para baixo e que fazem parte? Ou a gente queria vir para cá e se livrar de todas as aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Que ilusão a gente achar que ia vir para cá e que nada ia nos afetar, magoar, ofender, entristecer, se a gente próprio causa isso para os outros. E faça também uma autoavaliação para descobrir quantas histórias bonitas você tem contado sobre sua vida, das conquistas, das alegrias, dos amigos, da família, do aprendizado. Depois coloca numa balança para você ver se você tem mais uma tendência para autocomiseração, para se sentir coitadinha, coitadinho, ou se você tem mais propensão para não, ir para a luta, ir para pegar a espada, né? Como diz Jesus, não vim trazer a paz, não, eu vim trazer a luta, a labuta, o trabalho, o esforço. Então pense e avalie se vale a pena a gente alimentar as histórias ruins. Também não é para fingir que não existe, não é isso. Aí joga fora porque daí eu não... Não, é olhar para aquilo, aprender com aquilo, validar aquilo, se transformar com aquilo e viver depois daquilo. Esse é o enfrentamento. Não é nem fingir que não está acontecendo e nem ficar parado ali como se nada mais estivesse acontecendo, só aquilo para o resto da vida. Fica então esse convite e eu espero vocês semana que vem para um novo episódio. Muito obrigada!